Guerra Fria voltou, Terceira Guerra Mundial, o mundo vai explodir! Não, tem nada disso, fica sossegado. Quer entender? Fica aí e assiste. E aí galera, meu nome é Felipe Figueiredo, eu tô de volta aqui com o segundo vídeo do Xadrez Verbal no YouTube. Como vocês puderam reparar, temos um fundo diferente, uma brincadeira de um amigo meu que faltou só um fundo com os livros no primeiro vídeo, então tá aí o fundo com os livros. Nos últimos meses, talvez até mesmo últimos anos, desde 2008, com a guerra entre a Rússia e a Geórgia, tá rolando um papo, né, de que a Guerra Fria voltou, a Rússia quer um conflito, os Estados Unidos querem um conflito, essas coisas, e tá rolando uma certa animosidade por causa disso, um certo alarmismo, né, gente já pensando em Terceira Guerra Mundial, essas coisas. A Guerra Fria voltou? Sim e não. Não porque foi um período muito específico da história. Sim, porque ela é um período de um contexto maior, que vinha desde antes e nunca deixou de existir. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre duas superpotências durante mais ou menos 5 décadas do século XX, entre União Soviética e Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. União Soviética e Estados Unidos estavam basicamente disputando quem ia dominar o mundo. Né? Parece coisa de vilão de James Bond, mas é basicamente isso. Qual a grande diferença da Guerra Fria para todos os outros conflitos entre potências da história? O componente ideológico. De furadeira. O que torna a Guerra Fria um período único, diferente de todos os outros conflitos geopolíticos entre potências da história. O componente ideológico. Nós tínhamos de um lado, em tese, o mundo comunista e do outro lado nós tínhamos, em tese, governos democráticos e capitalistas contra o comunismo. O período da Guerra Fria, como um conflito ideológico, ele inicia mais ou menos em 1947, 1948 e vai acabar em 1992, com o fim oficial da União Soviética. Mas, como conflito geopolítico, a Guerra Fria é um pedaço de um contexto muito mais amplo, de um conflito que já vinha desde o século XIX. Já ouviram falar do Grande Jogo? Era o conflito geopolítico entre o Império Britânico e o Império Russo, principalmente nas regiões do Mar Negro, do Cáucaso e da Ásia Central. Temos aqui um mapa atual da região da Ásia Central e do Oriente Médio. Conseguiu se localizar, viu aí o nome dos países. Agora, vamos para o final do século XIX e começo do século XX. Aqui em vermelho, eu coloquei o Império Russo. Em azul escuro, eu coloquei a região de domínio britânico na época. Egito, Chipre e o subcontinente indiano, que atualmente é Índia, Paquistão, Bangladesh, etc. Em azul claro, a China, que era uma região onde o Império Britânico tinha muita influência, as guerras do ópio, questão de Hong Kong, fluxo comercial, etc. Finalmente, em verde escuro, eu coloquei aqui o Império Turco Otomano, mais ou menos como ele era na época. A Rússia, no período, via no Mar Negro uma forma de conter a expansão do Império Turco Otomano e de expandir a sua própria influência em direção aos Balcãs, os povos eslavos da região, e para o Cáucaso, que já era uma região muito rica em recursos minerais. Os objetivos russos na região da Ásia Central eram muito variados, desde consolidar as fronteiras do Império Czarista, a assimilar alguns povos, especialmente pela capacidade militar desses povos, garantir um acesso ao Oceano Índico, que tornaria a Rússia o único império com saída para 3 oceanos do mundo, e manter uma influência no Irã, especialmente considerando que o Irã já era, nessa época, uma grande fonte aí de petróleo, enfim. Para atingir esses objetivos, vamos dar uma olhada no número de conflitos em que a Rússia se envolveu nessa região. Guerra com os persas em 1826, guerra com os turcos em 1828, a Guerra da Crimeia em 1853, que foi contra turcos, franceses, ingleses e parte da Itália. Em 1864, o Império Russo consegue terminar a conquista do Cáucaso. Em 1865, o Império Russo consegue terminar a conquista do Cazaquistão. Em 1867 e 1876, o Império Russo termina as guerras no Turcomenistão. Em 1877, tem mais uma guerra com os russos. Em 1881, outra guerra na Pérsia. O Império Britânico tinha nessa época mais ou menos 3 objetivos. Garantir o seu império colonial já existente, em regiões como, por exemplo, a Índia e o Egito. Tentar obter novas fontes, principalmente de matérias-primas ali na região da Ásia Central, do Oriente Médio.
e garantir alguns objetivos geopolíticos, como por exemplo influência em mercados com a guerra do ópio na China, a livre navegação, já começar a circular um pouco o Império Turco-Otomano, que nessa época era o grande doente da Europa, então ele provavelmente se esfacelaria em um curto tempo, como realmente aconteceu, e a Inglaterra buscava já garantir sua influência na região. Começando em 1815, a Inglaterra lutou 8 guerras no subcontinente indiano. 2 guerras no Afeganistão, 1839 e 1878. 2 guerras do ópio, 1839 e 1856. Também participou da Guerra da Crimeia, que eu já citei antes, em 1853, e uma guerra na Pérsia, em 1856. O número de conflitos nessa região, num período de tempo relativamente curto, demonstra a importância geopolítica da Ásia Central, da região do Cáucaso, da região do Mar Negro, desde o século XIX, desde a época desse grande jogo entre o Império Russo e o Império Britânico. Como resultado, quais as 2 regiões que acabam sem um domínio claro, uma hegemonia de alguma dessas 2 potências? Basicamente, Irã e Afeganistão. E são essas 2 regiões que vão ser disputadas sobre todo esse período, sem um resultado claro, e continuarão em disputa. Ah, mas a Guerra Fria foi entre Rússia e Estados Unidos, não Rússia e Império Britânico. Correto. No final do século XIX e começo do século XX, ocorreu entre o Império Britânico e os Estados Unidos a chamada Grande Reaproximação, que tornou os 2 países aliados prioritários um do outro, e essa aliança dura até hoje. Sendo assim, a política externa do Império Britânico do século XIX, de certo modo, tem uma continuidade na política externa, na geopolítica dos Estados Unidos, o que inclui a Guerra Fria. Quer ver um exemplo visual disso? Sabe aquela estética da Guerra Fria, do urso russo contra a águia dos Estados Unidos, fazendo uma analogia, uma figura de linguagem do conflito? Olha essas imagens aqui do século XIX, entre o urso russo e o leão britânico. Aqui com um gato persa, simbolizando justamente a região do atual Irã. Aqui cada um do lado do emir do Afeganistão. Todo esse conflito geopolítico resumindo em charges e cartoons nessas figuras de linguagem, vocês podem ver que é basicamente igual, demonstrando um pouco essa continuidade. Com o fim da União Soviética em 1992, surgiu um clima, de otimismo, de liberalização, todo mundo pensando, agora a Guerra Fria acabou esse conflito, nós temos uma visão hegemônica no mundo. Tanto que nessa época surgiu a tese do fim da história, uma tese meio polêmica de um cara chamado Francis Fukuyama, que dizia que já que chegamos ao ápice, ao suposto ápice civilizatório, de democracias capitalistas e liberais, então a história acabou. Agora o negócio é expandir esse modelo para o resto do mundo. Sabe de nada, inocente! Além disso, para desmentir totalmente essa história de que depois da Guerra Fria nós tivemos uma hegemonia mundial e uma única potência mundial, nós tivemos o surgimento de várias outras potências, sejam globais ou regionais, como por exemplo o bloco da União Europeia, a China e, no aspecto mais regional, também a Índia e o Brasil. Tanto que esses países hoje são conhecidos pela sigla BRICS, porque eles estão mais ou menos no mesmo patamar, em ascensão, são chamados potências emergentes, junto com a África do Sul. E qual vai ser o cenário dessa disputa geopolítica entre essas antigas potências, como Estados Unidos e Rússia, e essas novas potências, como por exemplo a China? Desde a década de 80, passando pelo final da Guerra Fria até hoje, houveram diversos conflitos na região envolvendo tanto as antigas potências como essas novas potências emergentes. Conflitos como a Guerra Irã-Iraque, a invasão soviética no Afeganistão, os conflitos na região da Caxemira entre Índia, China e Paquistão, conflitos na Armênia, 2 guerras na Chechênia, a Guerra da Ossétia do Sul, a guerra entre a Rússia e a Geórgia no Cáucaso, a guerra no Afeganistão da OTAN, de Grã-Bretanha e Estados Unidos, a caça ao Bin Laden, já na região do Paquistão, e, atualmente, a crise na Crimeia. Isso não é uma coincidência, são áreas de interesse geopolítico e áreas geograficamente estratégicas desde o século XIX. Quem fala muito bem disso é o professor Luiz Alberto Moniz Bandeira, em 2 livros, Geopolítica e Política Exterior e A Segunda Guerra Fria, esse lançado recentemente. Inclusive, o Geopolítica e Política Exterior você pode baixar de graça e legalmente no site da FUNAG, que eu coloquei aqui embaixo.
Ah, mas ele fala de Segunda Guerra Fria, então tá contraditório. Não, justamente por isso, porque ele explica que a Segunda Guerra Fria numa continuidade geopolítica, não ideológica, não militar, nesse sentido mais alarmista, mais da cultura popular, etc. É um conflito geopolítico que vem desde o século XIX. Então não dá para dizer que a Guerra Fria voltou nesse sentido mais alarmista de conflito nuclear, a Rússia querendo dominar o mundo, essas coisas. A Guerra Fria teve um começo e um fim, mas dentro de um contexto muito mais amplo, que nunca deixou de existir. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí a entender mais ou menos o que está acontecendo, colocar no contexto histórico, etc. Caso tenha gostado, clica no joinha, assina o canal, compartilha, divulga, isso é bem importante, vocês fazem uma ideia. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta, não entendeu alguma coisa, escreve aqui embaixo, no e-mail, no blog, tanto faz, pode entrar em contato, não tem problema. Não gostou, achou um lixo, achou uma porcaria? Clica no joinha, assina o canal, compartilha também. Fiquem sintonizados, terça-feira que vem tem mais. Até a próxima.